Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, vamos ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Estamos numa série de mensagens em 2 Tessalonicenses, e o título de hoje é Firmes na Verdade. O anticristo virá, mas Cristo vencerá. Amém? Então diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram como eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Palavra do Senhor até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos, Deus, diante da Tua verdade mais uma vez. Senhor, fala com a gente, usa esse momento de exposição, Pai, para também nos transformar, enraizar a nossa esperança, Deus, nessa âncora que é a vitória de Cristo sobre todo o mal que existe no mundo. Deus, coloque os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, juntamente como Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas olhando firmemente para Cristo Jesus, aquele que está adiante de nós e de quem nós dependemos toda a nossa vida, toda a nossa existência. Deus, coloque os nossos olhos através da Tua verdade em Cristo. Fale com a gente, Pai, fale com o Teu povo, que o Teu Espírito Santo haja por meio da Tua verdade em Cristo. Amém. Você é curioso? Quem aqui é curioso? Certamente, todos nós somos. Né? Até quem não levantou a mão. Todos nós temos o nosso senso de curiosidade, né? E certamente, se você é crente, e até aqueles que não são crentes, né, gostam de pesquisar acerca da segunda vinda de Cristo Jesus. E talvez você já tenha lido, se não livros, mas na Escritura a gente se depara com bastante textos, não é mesmo? Que falam acerca da vinda de Cristo Jesus, do nosso encontro com o nosso Senhor nos ares. O próprio Senhor Jesus, no seu sermão profético, lá em Mateus, ele afirmou, né, que a vinda do Filho do Homem, que a sua segunda vinda, se daria em um tempo específico, depois que o Evangelho ele fosse pregado por todo o globo, todas as nações, todas as raças, todas as etnias, todas as tribos espalhadas por esse mundo, então, ouviria do Evangelho, e então, quando isso se cumprisse, ele voltaria. Mas aqui, irmãos, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós percebemos que
além desse anúncio global do Evangelho, ou seja, além do anúncio do Evangelho por todo o globo, para todas as nações da terra, antes da volta de Jesus, nós temos aqui mais, pelo menos, duas coisas que precisam acontecer antes da volta de Jesus. E é muito importante nós prestarmos atenção para isso que Paulo fala, porque como igreja nós precisamos ficar alertas, nós precisamos ficar vigilantes, aliás, sobre aquilo que a Escritura diz acerca da volta de Cristo. Então, tanto a primeira como a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós já temos visto, tem esse foco na escatologia, ou seja, acerca dos acontecimentos dos últimos dias, ou do tempo do fim, quando Cristo virá. No capítulo anterior, a gente já viu domingo passado, nós vimos ali 5 verdades acerca da volta de Cristo Jesus. Nós vimos os detalhes sobre essa volta. E agora Paulo nos dá novos detalhes aqui que acontecerão antes dessa vinda de Cristo. No versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, fique com a sua Bíblia aberta, aliás, e acompanhe através dela. No versículo 1, nós vamos ver ali que o apóstolo destaca 2 realidades. Jesus, ele volta e vai acontecer na sua volta a reunião do seu povo com ele. Esse ajuntamento do povo com Deus com ele. Mais ou menos como nós estamos fazendo aqui agora, só que será uma festa muito mais majestosa, mais gloriosa, Vai ser um encontro nos ares, irmãos, entre as nuvens, um banquete celestial do qual nós participaremos depois, que é uma sombra daquilo que nós vamos ter com Cristo na sua vinda, esse ajuntamento, essa reunião com Cristo nos ares. Então, esta vinda, como nós já vimos domingo passado, ela vai ser visível, ou seja, quando Cristo voltar, não vai ser segredo, não vai ser um arrebatamento secreto. Quando Cristo voltar, todo mundo saberá, crentes e não crentes. Todos contemplarão de alguma maneira, que não sabemos como ainda, mas um dia saberemos, Todos verão com seus próprios olhos a vinda do Filho do Homem, de uma maneira gloriosa, majestosa, todo olho contemplará. No grego, nós encontramos a palavra aqui, para a vinda, que é a palavra parousia, ou seja, que era muito usado naquela época, para um grande rei que saía do seu trono, saía do seu palácio, ia até uma província, E ali os seus súditos, aqueles que moravam naquela província também iam ao encontro desse rei, ou seja, era uma parousia, o rei indo de encontro com o seu povo, com os seus súditos, colocando-se diante deles. É exatamente isso que Jesus fará. Quando nós lembramos de Jesus, qual que é a realidade de Cristo hoje? Ele está entronizado nos céus, não é isso que aconteceu? Ele foi elevado aos céus, está entronizado aos céus, está à direita de Deus Pai. Ele governa o seu povo ali à direita de Deus Pai. Mas um dia ele sairá do seu trono. Um dia ele sairá de onde ele está entronizado hoje e virá ao encontro da sua igreja. E quando ele voltar, acontecerá a grande reunião do povo de Deus. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Aqueles que morreram em Cristo levantarão glorificados para o encontro nos ares. Aqueles que estão vivos serão glorificados, não passarão pela morte. Já pensaram, irmão, se isso fosse nosso tempo, que glorioso, Eu acho que não vai ser, Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas que bom que, se isso acontecesse no nosso tempo, vivos, contemplando a volta do nosso Senhor, sem passar pela morte, nos encontrando com Ele glorificados, livre da presença de todo o peso do pecado. Irmãos, é nessa esperança que a igreja está alicerçada, e a gente não pode perder de vista essa expectativa. O nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele vai sair do seu trono, vai acontecer a parousia, Ele vai se encontrar com seus súditos, com aqueles que pertencem ao seu reino, e esses somos nós. Somos nós. Todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Todos aqueles que são guiados por Cristo Jesus, súditos dele, nós vamos nos encontrar com ele, e nós não podemos perder isso diante dos nossos olhos. O que acontece, meus irmãos, se nós perdemos essa expectativa dos nossos olhos, do nosso coração? O
que acontece com a igreja? Se a gente deixa de olhar para a vinda de Cristo, a igreja ela começa a se apegar demais a esse mundo. A igreja ela começa a buscar respostas demais nas coisas materiais deste mundo. A igreja ela passa a se perder da palavra de Deus. A igreja ela passa a se perder de tudo aquilo que denomina ela como pertencendo a Deus. Ela se esquece das promessas de Deus. E da mais importante delas, que é a vinda do nosso Rei com o seu reino em toda a plenitude. Então, nós como igreja, meus irmãos, eu sei, nós vivemos o nosso dia a dia, durante a nossa semana a gente passa por tanta coisa, não é verdade? São tantos desafios, tantas preocupações, são tantos compromissos, e a gente é arrebatado por essas coisas, eu sei, eu também vivo isso, todos nós vivemos isso. O nosso coração ele é absorvido por essa realidade terrena, e não tem como a gente evitar isso, mas a gente não pode perder de vista o grande dia que nos aguarda. A gente não pode perder essa perspectiva de que nós pertencemos ao nosso Senhor, que nós somos súditos de um reino eterno, de um reino perfeito. Nós vivemos o que vivemos aqui, mas olhamos para frente. Nós vivemos o que vivemos aqui, mas não nos apegamos a essas coisas aqui. Nós nos apegamos a uma realidade de pleno gozo, de plena alegria, de pleno prazer, satisfação, não é? De profunda bondade que nós experimentaremos com o nosso Senhor na sua vinda. É isso que nós temos que nos apegar. Nós caminhamos aqui olhando para esse grande dia. Amém? No versículo 2, depois de confirmar a nossa reunião, a nossa união com Cristo nos ares, Paulo fala então, ele adverte a igreja, olha só, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. O que estava acontecendo? Muitos irmãos da igreja de Tessalônica estavam ficando desanimados, tristes, perturbados, porque eles estavam sendo enganados por falsos mestres que estavam adentrando naquelas igrejas e distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus. Está vendo, meus irmãos? Não é só nos nossos dias que isso acontece. Isso sempre existiu na história da igreja. E de que forma que esses falsos mestres distorciam a palavra de Deus? Em 3 frentes principais. 3 frentes. Paulo diz ali, quer por espírito, quer por palavra, ou seja, primeiro, quer por espírito, segundo, quer por palavra, e terceiro, quer por carta, escrita como se procedesse de nós. E o que Paulo quer dizer, quer por espírito, essa primeira frente? Ou seja, falsas profecias. Pessoas que apareciam na igreja de Tessalônica e falavam, olha, eu estou aqui e eu vim falar no nome de Deus. Pessoas que, falando em nome de Deus, tentavam enganar aquelas pessoas, mentiam para aquelas pessoas. Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. É uma advertência para a gente não pode ser ingênuo. Por quê? Porque nem todo aquele que aparece diante da gente um dia e fala assim, eis que te digo, eu estou falando em nome de Deus, sabe? Nem todas essas pessoas que se dizem falar em nome de Deus, de fato falam em nome de Deus. E muito mais, a Bíblia nos encoraja a duvidar de todas essas profecias, mas a nunca duvidar da palavra. A Bíblia diz, provai todas as profecias, provai, teste, para ver se realmente isso que está sendo dito é de Deus. Se acontecer, amém, é de Deus, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala, vocês não podem ser ingênuos, vocês não podem acreditar que todos aqueles que se dizem falando em nome de Deus, de fato está falando em nome de Deus. O que nós não podemos deixar de acreditar é quando a Bíblia é aberta, lida, explicada e aplicada. Da palavra de Deus a gente jamais duvida, meus irmãos. E ali em Tessalônica, pessoas estavam aparecendo dizendo que profetizavam em nome de Deus. Mas era mentira. Segunda frente, quer por palavra, ou seja, falsas pregações. Pregações que distorciam a palavra de Deus, pregações que distorciam o evangelho de Cristo Jesus. Em Tessalônica, era isso que estava acontecendo, palavras pregadas, distorcendo a palavra de Deus, inclusive aquilo que Paulo havia deixado para a igreja acerca da segunda vinda de Cristo Jesus. Pregações falsas. Então, primeira frente, quer por espírito, segundo, quer por palavra, né?
falsas profecias, falsas pregações, e agora a terceira frente quer por carta como se procedesse de nós, ou seja, cartas falsas, cartas forjadas. Os falsos mestres, além de falsas profecias, pregarem mentiras, eles estavam escrevendo cartas, enviando para a igreja dos Tessalonicenses e assinando em nome de Paulo, para que aquela carta ganhasse autoridade no meio daquele povo, para que eles acreditassem naquilo que estava relatado ali na carta. Mas não era de Paulo, era assinatura falsa. E olha só, nós temos então falsas pregações, falsas profecias, cartas falsas, e nós estamos diante de uma igreja nova, de uma igreja recém-fundada pelo apóstolo Paulo, de uma igreja imatura, de uma igreja, meus irmãos, que ainda não conseguia discernir entre aquilo que era verdadeiro e falso, entre aquilo que era verdade e entre aquilo que era mentira. E o que acontece no meio de uma igreja assim? Aquilo que Paulo diz aqui para a gente: perturbação, medo, confusão, alarde, bagunça. E qual que era a grande mentira que eles estavam difundindo por meio dessas três frentes? Cristo Jesus voltou. Ó, crentes de Tessalônica, é o seguinte: Cristo Jesus voltou, já levou a sua igreja, arrebatou, e vocês ficaram. Já pensou, irmão, se alguém aparece aqui diante de nós pregando isso? Onde vai a nossa esperança? O que a gente ia continuar fazendo aqui? Vamos viver, vamos comer, vamos beber, porque acabou. Né? Cristo já veio, já levou a igreja, agora o que resta para a gente é o quê? Condenação, é um inferno de fogo. Né? Levar a culpa pelas nossas culpas. Então Paulo escreve para acalmar a igreja e deixar dois sinais claros. Ou seja, Cristo vai voltar então, além da volta de Cristo, ou antes da volta de Cristo, igreja, perceba, vocês precisam olhar para esses dois sinais que serão claros antes da vinda de Cristo. Então aqui nós temos os dois grandes sinais antes da vinda. Olha o verso 3. Paulo diz: ninguém de modo nenhum os engane. Por isto, não acontecerá, agora vem os dois sinais, sem que primeiro venha a apostasia. E segundo sinal, que seja revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição. Então, antes da vinda de Cristo, nós temos duas vindas que devem acontecer. Quando essas coisas estiverem acontecendo, alerta, preste atenção, Cristo estará às portas, Cristo estará vindo, né? Então, igreja, vocês precisam conhecer os sinais do tempo do fim. Então, primeiro, a vinda da grande apostasia. No grego, meus irmãos, essa palavra apostasia significa queda, rebelião, abandono, rejeição. Essa palavra apostasia, nos tempos antigos, era muito comum ser usado para todo soldado que no meio da guerra abandonava o fronte de batalha. Esse soldado, ele abandonou o seu pelotão, ele abandonou o seu exército, ele saiu do fronte de batalha, ele apostatou. Ele apostatou. E é bom a gente perceber, meus irmãos, que a apostasia, quando a gente olha para a história da igreja, ela sempre aconteceu. A apostasia, que não é algo novo. Na história da igreja sempre houveram apóstatas. Sempre houveram aqueles que saíram do meio. E é muito curioso quando a gente olha a carta de 1 João, né? Porque João vai falar de alguns que saíram do meio da igreja. Mas o que ele diz acerca desses que saíram da igreja? Estes que saíram da igreja, afinal de contas, nunca foram dos nossos. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Nunca foram, eles apostataram, saíram do nosso meio. Mas a verdade é que eles nunca foram do nosso. Pareciam ser, mas não eram. Então, meus irmãos, ao longo da história da igreja, a gente sempre vê essa realidade, infelizmente, da apostasia, que significa rebelião contra Deus, abandono da fé. Pessoas que abandonaram a Cristo, desertaram o povo de Deus, desertaram a igreja de Cristo, abandonaram os valores, a moral, a ética, as virtudes do reino de Deus para servir a uma cultura caída, para servir a uma cultura pecaminosa, para se render ao Deus deste século. Esses são apóstatas. E
E a gente vê muito no nosso tempo. Muitas pessoas abandonam tudo. No entanto, quando a gente fala de apostasia e quando a gente olha para essa realidade que Paulo está colocando diante de nós aqui, Paulo não está dizendo simplesmente daquilo que nós vemos acontecendo nos nossos dias hoje, nem daquilo que estava acontecendo no tempo dos Tessalonicenses. Mas Paulo está falando aqui de uma apostasia muito maior, de uma grande apostasia que vai acontecer no tempo final, ou no final de todas as coisas. Vai ser o ápice da rebeldia contra Deus, como nunca antes aconteceu na história. O próprio Jesus, no seu sermão escatológico, acerca das últimas coisas, lá em Mateus 24:12, ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas o que vai acontecer? O aumento da maldade. Irmãos, sejamos vigilantes, prestemos atenção. O amor de muitos esfriará. A maldade vai aumentar. A maldade aumenta aonde? No mundo. Mas o amor, ele se esfria aonde? Na igreja. Na igreja. Por isso precisamos estar vigilantes, atentos. Essa escrita de Paulo, meus irmãos, não é para causar em nós meras especulações acerca da vinda de Cristo. Quando é que Cristo, qual vai ser o tempo, quais são os sinais, qual que é a data, a hora, né? Não, qual é o ano, não. Muitos têm tentado descobrir essas coisas, e na loucura por descobrir, acaba até mesmo indo para lugares bem estranhos, criando novas seitas. Meus irmãos, isso aqui não é para a gente especular. É para a gente sondar o nosso coração, amém? É para a gente sondar o nosso coração de como ele se encontra diante da realidade de um mundo pecaminoso e que muitas vezes exerce influência dentro do nosso próprio coração para corrompermos a nossa fé em troca de benesses que o mundo pode nos oferecer. Então, a apostasia, meus irmãos, ela acontece de forma sutil. É aos pouquinhos. Você vai flertando com o mundo, você vai gostando de algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Você vai se adaptando a essa nova realidade que deveria ser algo velho e antigo para você, passado, né? Aqueles que estão em Cristo, tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, mas de repente você se vê flertando, namorando algumas coisas do mundo, acaba gostando, se adaptando, e quando você vê, você não está mais com o pé na igreja, outro no mundo, você está com os dois pés no mundo, abandona a fé, abandona a vida de igreja, abandona a palavra, abandona tudo aquilo que diz respeito a uma vida no reino de Deus, e você se joga no mundão mais uma vez. Nesse período de grande apostasia, meus irmãos, as pessoas estarão afundadas num profundo nível de imoralidade, amando o pecado, desejando o pecado, como nunca antes na história da humanidade. Se esfriarão no seu amor, abandonarão as palavras os valores de Cristo, a palavra do Senhor, trocarão as bênçãos da salvação por bênçãos terrenas e passageiras, né? Trocarão as bênçãos da salvação por prazeres mundanos, como fez Esaú, quando trocou as suas bênçãos por um prato de lentilha. Pessoas que procurarão apenas o seu bem, serão amantes de si mesmos, como nós vamos ver. E de novo, meus irmãos, eu não estou falando aqui sobre perda da salvação, porque a apostasia, ela vai indicar duas coisas. Aqueles que são os falsos crentes, aqueles que têm uma fé falsa, aqueles que nunca se converteram verdadeiramente, mas até tiveram experiências religiosas, participaram de um clube religioso, porque uma coisa que eu sempre gosto de falar, fazer parte da igreja não é gostoso? É gostoso? É bom fazer parte da igreja. Todo mundo ama ser parte de igreja. Você encontra pessoas que falam com você, que dão atenção para você, que te acolhem. Você encontra pessoas que querem cuidar de você. Você encontra pessoas que querem o teu bem, que querem te mostrar o caminho correto. Isso tudo é muito bom. Mas isso não quer dizer que você foi transformado. Então, quando a gente fala de apostasia, são pessoas que experimentaram muitas coisas, que choraram no meio do povo de Deus,
né, que ouviram verdades e até ficaram contritos, mas que verdadeiramente nunca foram transformados. E a apostasia vai revelar o coração de todas as pessoas. Esses que nunca foram verdadeiramente regenerados, esses que nunca foram transformados na sua essência, esses abandonarão o fronte da batalha. Mas a apostasia, meus irmãos, também vai revelar quem são os crentes de verdade. Por quê? Porque é nesses períodos de dificuldades que os crentes de verdade permanecerão. Não é assim? O crente ele até pode passar por dias ruins, pode titubear aqui e lá, né? Pode tropeçar aqui e lá, pode ter as suas dificuldades com alguns pecados, mas o que acontece com o crente de verdade? Ele persevera. Ele olha para trás, ele percebe onde ele caiu, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele clama por transformação, ele pede ajuda, ele continua caminhando. Na dependência do Espírito, ele se persevera. O que acontece com um crente verdadeiro no meio da perseguição? A gente vê relatos e relatos por aí, não vê? O crente verdadeiro, meus irmãos, ele pode perder o emprego, mas ele não deixa de testemunhar a Cristo. Amém? É? O crente verdadeiro, ele pode perder amizades, mas ele não deixa de testemunhar a Cristo. O crente verdadeiro, ele pode passar por muitas dificuldades. Ele pode até mesmo começar a ser seduzido por coisas que não convêm à fé. Mas ele volta para trás, porque ele tem a iluminação do Espírito Santo em si. Então, a grande apostasia, meus irmãos, revelarão os falsos, mas revelarão também os verdadeiros. Aqueles que foram transformados na essência, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, aqueles que vão até o fim na dependência do Espírito Santo. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala sobre a questão dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele retrata a sociedade apóstata, avessa a Deus, que surgirá nesse tempo. Resumindo, ele diz que serão homens egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, inimigos do bem e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mantendo apenas uma aparência de piedade. O primeiro sinal que vai acontecer antes da vinda de Cristo? A grande apostasia. A grande apostasia. Né? Então, quem é crente de verdade, como diz alguém, aperte o cinto. Aperte o cinto, fica firme, olhe para Cristo. Sabe? Não olhe para a direita, não para a esquerda, aperte o cinto, olhe para Cristo, continue andando, se firme na Escritura, se firme na verdade e caminhe. Porque, meus irmãos, não tem outro lugar para onde nós temos que olhar, senão para Cristo e para a sua palavra. E depender inteiramente do Espírito Santo para perseverarmos na fé. E o ponto culminante da grande apostasia, então, acontece com a chegada do anticristo, também identificado aqui na Escritura como o homem do pecado, o homem da iniquidade, ou como Apocalipse 13 diz, a grande besta, né? E o apóstolo Paulo aqui traz para a gente algumas características desse ser. É importante a gente saber como ele é? Porque a gente vai precisar avaliar. A gente vai precisar ver se isso parte de Deus ou se não parte de Deus. A gente precisa ser como os bereanos, lembra dos bereanos? Quando Paulo pregava lá em Bereia, o que os bereanos faziam? Abria a Bíblia, isso que Paulo fala está aqui, então isso vem de Deus. Nós precisamos ser assim, irmãos. E diz aqui que chama esse homem, essa besta, do homem da iniquidade, ou seja, ele será a personificação da rebeldia, ele terá prazer em toda prática contrária a Deus. Será um homem que ele ama o pecado, ele estará o tempo todo na prática do pecado. Também é conhecido como filho da perdição. E nós encontramos essa expressão também usada para Judas Iscariotes, lembra que Jesus fala sobre o filho da perdição? E quando nós encontramos o filho da perdição, qual que é o futuro do filho da perdição? É a condenação, é o inferno. Então, se ele é filho da perdição, ele também tem um futuro já garantido, que é sua destruição eterna.
Mas antes disso, ele exercerá influência sobre milhões e milhões e milhares. E levará esses milhões e milhões e milhares para a perdição juntamente com ele. O versículo 4 diz que ele faz oposição a Deus. E aqui, meus irmãos, essa oposição de Deus é contrário a e no lugar de. Primeiro, uma oposição que é contrário a. Contrário ao quê? Contrário a Deus, contrário à igreja, contrário à palavra, contrário à ética cristã, contrário à moral cristã. E no lugar de. O que o diabo vem tentando fazer desde o início da criação? Tentar ocupar o lugar de Deus. Então, o anticristo, ele tentará ocupar o lugar de Deus. Ele vai exigir para si a adoração que pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Então, ele vai ser contrário a Deus, a tudo aquilo que é Deus, e vai tentar assumir o lugar de Deus, chamando, convocando a adoração também para si, a adoração que pertence somente a Deus. E no versículo 7, Paulo diz que, olha só, o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, o anticristo já se revelou? Alguém sabe quem é? A gente não sabe. Quem é esse filho da iniquidade, o homem da perdição, a gente não sabe. Mas o que Paulo diz aqui? O mistério da iniquidade já está em ação. Então, embora ele não tenha se revelado, manifestado publicamente, mas o seu espírito, a sua cultura, os seus valores, a sua ética, toda a sua influência já opera no mundo atual. Desde quando? Desde a queda. Desde a queda. Esse espírito do anti-Deus, de tudo aquilo que é contrário a Deus, já atua no mundo desde sempre. E onde nós vemos essa realidade do anticristo? Meus irmãos, nós vemos claramente no aumento gradual de ideologias hoje que são anti-Deus, né? Nós vemos isso na cultura, por exemplo, nas artes. Vocês lembram de algumas artes aí que foram feitas há um tempo atrás, onde um homem se deitava, arte, pelo amor de Deus, onde um homem ele se deitava nu no museu do Queer, alguma coisa assim, né? Ele se deitava nu e as crianças olhavam a interpretação dele nu, e aí era colocado algumas crianças para irem ali tocar nas partes íntimas desse homem. Né? Alguns chamam isso de arte. A arte que nós temos hoje contra tudo aquilo que é professado como sagrado para o povo de Deus, como eu já disse alguns domingos atrás, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, teve uma marcha, né, do movimento LGBTQI+, contrário aos valores cristãos, e eles usaram hóstias, né, picharam hóstias, escreveram coisas obscenas em hóstias, vandalizaram praças com versículos bíblicos, ou seja, tudo isso a gente vê acontecendo. A gente ainda não tem ninguém entrando com metralhadora aqui, nos levando preso por causa da nossa profissão, da nossa fé, mas nada daquilo que ocorreu contra a fé cristã foi criminalizado. Ou seja, nós temos uma perseguição no Brasil, é velada ou explícita, né? Mas ela acontece. Na política, nós temos leis contra a família, contra a vida, contra o evangelho, contra a igreja, contra a ética, contra a moral cristã, contra tudo aquilo que nos leva aos valores da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos isso cada vez mais na nossa sociedade, um avanço gradual de uma cultura anti-Deus. Religiões satânicas, né, que são associados até mesmo a tratamentos psicológicos no nosso tempo, que são motivadas, incentivados pelo Estado para que elas façam parte do tratamento psicológico de muitas pessoas. Nós temos esse avanço gradual dessa cultura anti-Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes,
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, meus irmãos, conforme a gente enxerga as trevas, cegando os olhos das pessoas, as trevas anulando o pensamento, a mente das pessoas, distorcendo a forma como elas enxergam a realidade, o que nós estamos vendo nisso tudo? O movimento anticristo, o movimento desse filho da perdição, dessa força demoníaca, levando todas as pessoas a terem essas práticas que são contrárias a Deus até a chegada do anticristo. E muitos não estão percebendo isso. Existem pais, por exemplo, que não percebem o que os seus filhos estão aprendendo. Existem muitos pais crentes, cristãos, que não percebem as influências que os seus filhos estão recebendo. Muitos pais, irmãos, infelizmente, têm entregue os seus filhos para serem cuidados por uma babá chamada celular. Isso é terrível. Isso é terrível. Existe um movimento, meus irmãos, a gente não pode negar isso. A gente não pode ignorar um movimento, uma cultura satânica guiada pelo anticristo, que, como Paulo já diz aqui para a gente, está em ação. Está em ação. Tá? E a gente não pode ignorar essa realidade. O texto também aponta, no versículo 4, que ele chegará a sentar-se no santuário de Deus. E algumas linhas teológicas aqui sobre isso. Primeira, alguns falam sobre a futura reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, que quando esse templo for construído, esse homem, o anticristo que vai ser revelado, ele vai se assentar ali no trono do templo, né, no santo lugar, e ele vai chamar a adoração para ti, para si mesmo, né? Aliás, muitos fazem um paralelo com um imperador antigo de Roma, Antíoco Epifânio, um rei pagão que, sabendo aquilo que era impuro para os judeus, ele o fez dentro do templo, do altar de sacrifício. Lá ele mandou matar uma porca dentro do templo e espalhar o seu sangue por todos os lugares do santo lugar no templo. Alguns ligam esse anticristo com isso que Epifânio fez, mas de uma maneira muito mais profana. Alguns dizem que não, que o templo não será reconstruído literalmente. Isso é sobre o lugar de adoração na vida das pessoas, porque elas não adorarão mais a Deus, agora elas adorarão ao diabo, amarão os prazeres desse mundo, adorarão tudo aquilo que é anti-Deus. Mas a grande questão, meus irmãos, é que, embora a gente não saiba como vai ser, é que o diabo, ele sempre desejou adoração. Ele é soberbo, ele é orgulhoso e quer usurpar o lugar do Criador. E Apocalipse 13:8 fala, João constata ali essa realidade ao afirmar que os moradores da terra adorarão a besta, menos aqueles que têm o seu livro escrito no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, muitos, aos milhões e milhares, adorarão a besta. E uma das principais classificações do anticristo, ele é perverso e enganador, como a gente já viu. Como ele já atuava lá em Tessalônica através dos falsos mestres, com falsas pregações, com falsas profecias, tentando enganar muitas pessoas, né? Mas como ele conseguirá enganar tanta gente? Como que a sociedade vai acolher os seus ensinamentos como se ele fosse Deus? A resposta está no verso 9. Olha lá o verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Ou seja, quando esse se manifestar, toda a sua manifestação, tudo aquilo que ele operar no meio das pessoas, as pessoas elas acreditarão porque ele será capacitado pelo poder do próprio diabo, pelo poder das trevas. Diz ali, todo poder, sinais sobrenaturais, maravilhas enganadoras. Ou seja, Satanás tentará fazer aquilo que ele sempre fez. Irmãos, ele nunca muda o modo de agir. Ele só tem um modo de agir e ele age assim desde o Éden, sempre. Ele tenta imitar a Deus em todas as coisas. E quando esse anticristo aparecer, vai ser assim, ele vai ser uma cópia fraudulenta de Jesus. Assim como Jesus veio ao mundo demonstrando a sua divindade por meio de milagres,
para que por meio desses sinais as pessoas chegassem até a verdade, esse anticristo também vai se revelar assim por meio de sinais, de prodígios, de atos miraculosos, para que as pessoas deem crédito a tudo aquilo que ele fará, que ele falará. Ele vai usar o sobrenatural para validar a mentira. Por isso, meus irmãos, o anticristo será adorado como Deus. Ele vai fazer muitos milagres, muitos milagres. E pessoas crerão, falsas religiões crerão, mas o destino é o inferno. Tudo isso com um único objetivo, para as pessoas cegarem cada vez mais para a realidade do Evangelho. E a gente já vê isso acontecendo? Demais, demais. No verso 10, diz que ele será capaz de enganar as pessoas de muitas formas, ainda. Então fica esse alerta para a gente, meus irmãos. Todo milagre é um milagre de Deus? Não. As trevas também dão poder para que pessoas curam, para que pessoas sejam enganadas e sejam cegadas cada vez mais da luz do Evangelho para aquele nessas mentiras. Para terem os seus pensamentos e as suas visões cada vez mais deturpadas acerca da realidade. Tem muita gente por aí, meus irmãos, dizendo que faz milagres e pregando através dos seus milagres. Mas, meus irmãos, esses estão enganando muitas e muitas pessoas. E no período do anticristo vai ser ainda pior. Então, duas perguntas para a gente caminhar para o final. Primeiro, o que hoje detém a manifestação do anticristo, como Paulo diz ali? Por que ele ainda não se revelou? Por que ele ainda não se revelou publicamente? No versículo 6, Paulo diz para os Tessalonicenses, olha, ele ainda não se revelou porque existe algo que está freando, barrando a sua manifestação. E Paulo diz que os Tessalonicenses já sabiam, porque Paulo já tinha falado para eles o que era. E no versículo 7, Paulo diz que o ministério da iniquidade já opera e espera que somente seja afastado aquele que agora o detém. Então existe algo ou alguém que está ali freando, barrando o aparecimento público do anticristo. E aí a gente poderia entrar em tanta coisa aqui, né, que não vale a pena. São muitas as teses que tem. Falam até de poderes públicos, né, que existem, como polícia, bombeiro, tudo isso que é destinado para guardar a paz, a harmonia da sociedade. Mas a conclusão central, meus irmãos, é que o próprio Deus, o nosso Deus que é soberano em sua providência, está limitando a ação de Satanás. Satanás age hoje? Age. Mas livremente? Não. Como já dizia Lutero, né? Satanás é como um cãozinho acorrentado nas mãos de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Se ele quer passar, Deus, opa, volta aqui, né? Além disso, você não pode ir. Satanás é isso, meus irmãos, ele só opera dentro das possibilidades que o próprio Deus dá a ele, e no final não vai ser diferente. Ele só vai agir de uma maneira maior, mais profunda, porque o próprio Deus vai permitir que ele haja assim, para que, principalmente, os corações falsos e verdadeiros, aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem a Cristo, sejam revelados. Então, o homem da iniquidade só surgirá no momento exato determinado por Deus. E quando o Senhor afastar essa barreira de contenção, então, o perverso vai ser finalmente revelado, manifestado publicamente da história. A gente não sabe, né, até quando Deus vai deter e vai impedir. Mas o fato é que quando Deus parar de reprimir isso, ele aparecerá. Mas qual é o destino do anticristo como dos seus seguidores? Ele vai vir, vai enganar muitas pessoas, como a gente já viu. Deixa eu trazer um parêntese pastoral. Vocês não vão tomar a vacina do anticristo, tá bom? Vocês não vão tomar a marca da besta através de uma vacina e vocês não vão saber o que é. Irmãos, a marca da besta, ela é conhecida. Ela será conhecida de todos. Você não vai, opa, meu Deus, tomei uma vacina, será que eu estou com a marca da besta agora ou não? Não. Vai ser uma escolha
deliberada. As pessoas terão consciência daquilo que elas estarão assumindo num determinado momento. Aonde que a gente vê, por exemplo, a marca da besta nos nossos dias? Não pense nas pessoas que você pensou agora. Tá? Aonde que a gente vê a marca da besta? Em todas as pessoas que abraçam a cultura anti-Deus. Em todas as pessoas que abraçam uma cultura hoje que é pecaminosa. Todas essas pessoas estão dominadas pela marca da besta, uma cultura anti-Deus. Mas no final, vai ser de um modo muito mais explícito. Talvez, por quê? Talvez, tá? Talvez. Porque se as pessoas não aderirem à marca da besta, elas não terão como sobreviver economicamente. No período da história da igreja, a gente encontra uma linha assim, muito parecida. Aqueles que não adoravam o imperador, aqueles que não negavam a Cristo, perdiam tudo. Talvez a marca da besta será algo muito parecido com isso, tá? Mas apesar do aparente triunfo do mal, o reinado do anticristo será breve. Será breve. O verso 8 diz que o Senhor Jesus o matará como? Com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, esse ser que aparentemente é todo poderoso, que vai deter todo o poder, que vai vir com todo o peso das trevas sobre a humanidade, meus irmãos, vai ser algo breve. E é um aparente poder, é uma aparente superioridade. Olha só, ele é totalmente insignificante diante de Cristo Jesus. Totalmente. Cristo não vai sequer mover um dedo para destruir. Como que ele vai destruir? Acabou. Acabou. Ele vai assoprar. Porque nada se compara, meus irmãos, com o nosso Deus. Nada. Apocalipse 20:10 diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Irmãos, o anticristo vai se revelar? Vai. Mas Jesus também. Jesus vai voltar. Vai ser um domínio, um poder breve, um poder fraco, insignificante diante da aparição, diante da parousia de Cristo Jesus. Com o sopro da sua boca, Jesus o destruirá, e assim ele será jogado no lago de fogo e enxofre, como também todos os seus seguidores. Mas aqueles que creem na verdade, permanecem na verdade, aqueles que são igreja de Cristo Jesus, participarão das bodas do Cordeiro nos céus. Amém? Concluindo, meus irmãos, então ficamos firmes na verdade. Nós olhamos para esse cenário futuro que parece assustador, o aumento da maldade, o aumento da apostasia, a revelação do anticristo, avanço das trevas no mundo. Mas o que a palavra de Deus diz para hoje para nós? O nosso futuro não é de medo, não é de pavor, não é de dúvida, mas o nosso futuro é de esperança no governo soberano de Cristo Jesus. Paulo nos adverte aqui, para que não sejamos ingênuos, não nos deixemos abalar facilmente, como diz o próprio texto. O espírito da iniquidade já opera ao nosso redor. Ele tenta distorcer a verdade, tenta distorcer, levar olhos, corações das pessoas para longe da verdade. Então fica o nosso alerta para a gente vigiar, apertar o cinto, permanecermos na verdade. Amém? Pode chamar as crianças lá, Larissa, por favor. Então, a grande pergunta, meus irmãos, que fica para cada um de nós hoje é: onde está o seu coração diante de toda essa verdade? Onde você será encontrado no grande dia do Senhor? A quem você pertencerá no grande dia do Senhor? Você terá mais consolo ou mais tribulação? Somente você pode responder essa pergunta. Peça para que o Espírito do Senhor sonde o seu coração e realmente diga aonde você está. Não onde você estará, talvez, mas onde você está nesse exato momento. Amém? Amém. Deus seja louvado por isso, pela sua palavra, pela sua verdade em nós. Vamos para a ceia.